Shalom, muita paz, muita luz, na luz da verdade do real Messias Emmanuel Abdushim, o Senhor do juízo final, autor da mensagem do Graal na luz da verdade, obra oficial em 3 volumes. Oremos. Na luz da tua criação nos encontramos, cientes de ti, Criador do universo. Ciente sim, teu infinito poder, de teu eterno amor, de tua eterna sabedoria e de tuas inexauríveis forças. Em adoração, elevamos para ti as mãos e a ti, Senhor, rogamos. Consente que a tua graça, tua imensa bondade se estendam sobre nós. Amém. Eu queria falar agora, refletir um pouco, falar sobre um assunto que é justamente a divulgação da mensagem do Graal. Então o Senhor, em sua mensagem, disse, por exemplo, que todo aquele que reconhece a palavra viva, ele tem o dever de difundir, como uma espécie de retribuição aquele benefício que ele recebeu. Embora em outros trechos ele tenha dito algo assim, que a humanidade ela tem que se esforçar para ter essa oportunidade de receber, né? Merecer essa mensagem, né? do Graal, que o ser humano não faz ideia do seu valor. Então ele próprio, na verdade, isso ele disse no livro Exortações, que são 22 dissertações que não estão nos 3 volumes da mensagem do Graal. E ele, esse livro Exortações são dissertações que são lidas nas 3 solenidades do Graal e é recomendada para os leitores que já leram os 3 primeiros volumes, né? E, por exemplo, na instituição Ordem do Graal, na Terra, ela é só ofertada, permitida a leitura daqueles que se tornaram membros da Ordem do Graal, selados, né? E eu tive um período que eu fui membro da Ordem do Graal, de 1991 a 1994, e recebi minha cruz de ouro. Na verdade, naquela época os portadores adquiriam, né? Pagavam pela cruz. E havia a recomendação que na época que aqueles que saíssem da organização devolvessem a cruz, né? No princípio eu não queria devolver, mas em 2007 eu achei por bem devolver a cruz e também esses livros internos, né? Que alguns livros internos para membros da ordem que eu acabei devolvendo, entre eles exortações. Tinha um outro chamado O que a Humanidade Perdeu, que são outras dissertações de Abdushim, especiais, que suponho que foram escritas assim, talvez nos últimos 5 anos que ele atuou em Wopperberg, né? Ele atuou de 1928 a 1938. Então acho que foram talvez nos últimos 5 anos que ele esteve lá, possivelmente aquelas dissertações no livro o que a Humanidade Perdeu. Esse título não foi ele que fez, né? Eu acho que ele deixou essas dissertações e talvez tenha revisado também. Eu acho que todas as dissertações que o senhor escreveu entre 1923 a 1938, ele a revisou todas naquele período que ele ficou em Kipsdorf, né, nos últimos 2, 3 anos de vida. Então ele ficou, eu penso que aproximadamente 1 ano e meio revisando todas as suas dissertações. Então ele escolheu
168 dissertações para se tornar a sua mensagem em 3 volumes oficial. Então, depois que ele faz essas revisões, essa passa a ser a única mensagem válida. Mas, na verdade, é o seguinte, é só quando, essa é a minha opinião pessoal, né? Só quando essa mensagem ela está impressa e colocada à venda, enfim, destinada ao público em geral, é que ela se torna válida. Por isso que tem um período de transição. Houve 3 mensagens do Graal, vamos dizer assim. Aquela primeira em 1926, edição violeta, com 43 dissertações. Em 1931, houve a grande mensagem do Graal, com 91 dissertações que foram numeradas, né? Passaram a ser numeradas. Ele também deve ter feito alguma revisão, tudo e tal. Então, a partir daquele momento, essa mensagem foi a única válida, né? A mensagem de 26 não, vamos dizer assim, estava colocado de lado, porque não tinha validado. Todos os leitores tinham que se basear naquela mensagem. Depois houve a sequência daquela mensagem com as ressonâncias do Graal. Então, por enquanto, podia-se dizer que todas estavam de acordo, em sintonia com a missão de Abdurshim, do Real Messias Abdurshim. Agora, após falar dos convocados, da prisão dele, enfim, e quando ele foi para Kipsdorf, naturalmente quem tinha mensagem de 31, os adeptos era a única que existia, né? As ressonâncias também. Parece que a ressonância 2, naquela época, eu não sei se ele chegou a imprimir ou não. Parece que não, parece que só ressonâncias 1. Mas talvez essas dissertações que estavam em ressonância, todas as dissertações que eu saiba, tão logo ele escrevia a dissertação, ele vendia dissertação por dissertação. Ele acho que imprimia assim, de uma forma provisória, né? Então muitos tinham todas essas esse livro 1 da Ressonâncias, que me parece tinha umas 60 dissertações, 60 e poucos me parece, e a Ressonâncias 2 tinha menos dissertações, acho que umas 30 mais ou menos, que não chegou a ser impressa. Me parece que não chegou a ser impressa, o livro, né? Mas, dissertação por dissertação, ele, pelo que eu tenho conhecimento, ele tão logo ele escrevia, ele lia numa devoção, enfim, no templo, e esses leitores, adeptos, passavam a ter, né? Então estava tudo, vamos dizer assim, válidas, enquanto ele não fizesse a sua reformulação da sua mensagem. Existem relatos, enfim, informação, isso inclusive está na própria divulgação da Ordem do Grau, né? Ele fala que tem essa informação de que mesmo já ainda em Womperberg, né? Antes de ser preso, né? Abdurshim, o Real Messias, ele intencionava reformular sua mensagem ou então adequar para 3 volumes. Penso eu que uma reflexão, né? Que essa adequação que ele faria seria colocar uma nova ordem das suas dissertações mas não reformular assim fundamentalmente muitas coisas que ele acabou fazendo, né? Que escolher tudo de pessoal, assim, diretamente pessoal, né? Porque ele sentia que ele ia desencarnar, né?
quando ele já estava em Kipsdorf, né? Após ele ser libertado e tal, da prisão, que ele ficou seis meses preso pelos nazistas, perdeu sua propriedade. Então ele teve já outro pensamento, porque quando ele faz essa reformulação da sua mensagem, ele já está vendo uma outra situação, né? Que ele já está um tanto adoentado e já percebia que os anos deles já estavam, seus tempos aqui na Terra já estavam se findando, né? Então ele teve essa preocupação de que a mensagem dele se tornasse uma tábua de salvação para a humanidade. Se ele deixasse como estava lá as dissertações, os livros publicados, ela não teria aquela finalidade, seria apenas a finalidade de criminalizar a humanidade. Então seria os interesses de Lúcifer. Então foi isso que aconteceu. Então o que acontece? Essa mensagem antiga, que acabou sendo antiga hoje, né? Em 1931, ela perdeu a validade como tábua de salvação para a humanidade. E se tornou um instrumento, vamos dizer, de Lúcifer. Então a pessoa que se liga a ela vai se escravizar ao raciocínio, que é onde Lúcifer atua, né? O desejo de Lúcifer. Mas enfim, o Senhor fez essa mensagem em 3 volumes. Se ele não fosse preso, enfim, continuasse sua missão, aguardando os convocados, né? Estava já acho que logo que ele foi para Womperberg, poucos anos, né? Ele ficou 10 anos lá, já começava a sentir os problemas, que os convocados não estavam chegando a ele, e já tinha enfrentado muitas decepções e dificuldades, né? Isso o convocado Joseph Wagner relata no seu livro, né? É meu caminho para a mensagem sagrada e para o Senhor até ele deixar esta terra. Então ele relata todas as dificuldades que o Senhor tinha, né? As decepções, enfim. Para quem se interessar, pode tentar procurar aí na internet, né? Mas eu, de certa forma, não recomendo muito isso, né? Porque a prioridade é ler a mensagem oficial em 3 volumes e também os livros de Rosales von Sass, principalmente o livro do Juízo Final, né? Que são editados pela Ordem do Grau na Terra, né? Rosales von Sass foi uma discípula do Rio Messias, e que após o falecimento de Frau Maria, ela fundou a Ordem do Grau na Terra. Isso foi em 1958. Frau Maria faleceu em 1957. Então houve uma divergência com relação à direção que os filhos de Frau Maria, né? Alexander e Irmingard Benhardt herdaram o sobrenome de Abduchin, Oscar Ernest Benhardt, estavam andando para Womperberg, né? Então justamente por isso, Rosales von Sass e mais 2 discípulos do Brasil fundaram a Ordem do Grau na Terra em 1958. Então isso representou a verdadeira continuidade da missão do real Messias Abduchin, através da obra de Rosales von Sass. Por isso a importância dos livros, né, que complementa, né, muita coisa que o Senhor não pôde detalhar, dizer na sua mensagem, que isso Rosales von Sass preencheu, essas muitas detalhamentos, vamos dizer, né, e aprofundamento de diversos temas da mensagem do grau. E o próprio Senhor dizia, né, que de cada dissertação, cada parágrafo, enfim, da mensagem dele, poderia ser escrito livros, né? Então, desde que um membro, né, um adepto, enfim, da sua mensagem, de fato, compreendesse a sua mensagem, né?
Então poderia escrever livros, enfim, sobre as dissertações. E ninguém fez melhor isso do que Rosales von Sass. Agora, eu penso que é necessário, uma palavra de Deus, houve essa importância da sua divulgação, as organizações, né, como o Movimento Internacional do Graal e a Ordem do Graal. Teve suas funções e eu acredito que ainda vão ter, mas eu acredito que falta, agora para a mensagem do Graal, algo como foi o apóstolo Paulo, que ele difundiu para o mundo, né, para o mundo o Evangelho de Cristo. Então, com a sua coragem, com a sua determinação, com a sua sabedoria, o apóstolo Paulo foi aquele que permitiu essa divulgação do Evangelho de Jesus. Fundou as comunidades, enfim. E isso está faltando. Infelizmente, isso está faltando, né? Ou então, agora chegou a hora, pode-se dizer, então, agora chegou a hora, e penso eu, de existir uma organização que difunda para o mundo inteiro a mensagem do Graal. Justamente por isso eu penso nessa questão que eu chamo de Igreja Cristã Universal do Santo Graal na luz da verdade. Que posso dizer, permite uma vivência da verdadeira mensagem de Jesus e do Filho do Homem, que é o Espírito Santo, para a humanidade, uma difusão. E é isso que eu penso, uma instituição que não é só religiosa, né? Mas seria, atuaria também no campo da cultura, com exposições, com sei lá, teatro, uma cultura assim de bons valores, né? Com bons princípios, inspirada na própria obra, na luz da verdade. Uma educação da mesma forma. A educação hoje ela tá muito racional. Por exemplo, tem que haver separação de gênero. Isso é uma interpretação minha, né? Um pensamento meu. Entre os sexos, né? No estudo fundamental e médio. Porque tem que haver ensinos, enfim, uma educação adequada para o menino e outra adequada para a menina. Até a pré-escola, até os 6 anos, praticamente não tem diferença. Pode ser junto. Mas nesse período dos 6 aos 12, 13 anos, mais ou menos, até terminar o ensino médio, é necessário para ter uma firmeza, né? Vamos supor assim, né? Tanto na masculinidade como na feminidade, os verdadeiros valores, né? E isso entra de acordo com a questão da criança, né? Da criança até a adolescência, o início da adolescência, que tem guias, não tem guias espirituais, e sim guias enteais. Então, até tem um livro aqui, que é um ensino de Rosales von Sass, chama aqui Quem Protege as Crianças, né? Então, aqui mostra esse livro ilustrado dos seres enteais que protegem as crianças, né? Então, isso é muito importante. Por exemplo, os guardiões das crianças, né? Assim eles são chamados, pois desde que vocês nascem, se desdobram em cuidados e até o fim da infância vão estar sempre ao seu lado. Então, o primeiro enteal que protege uma criança, logo que ela nasce, é a chamada mãe branca ou nana nanina, que ela protege
Ela é alta e esguia, tão rara é sua beleza, o vestido parece de nuvens, tamanha é a leveza, e as cores suaves e claras conferem delicadeza. Então aqui está, vamos ver aqui. Peraí, deixa eu ver se eu coloco, dá para ver a imagem dela. Bom, essa imagem talvez não seja exatamente essa, mas é um tanto inspirado, né? Porque possivelmente não é muito difícil vê-la, né? Rosário Gonçalves era uma grande vidente espiritual e ela possivelmente ela viu a imagem dessa figura chamada Mãe Branca ou Nanda Nanina, que cuidam dos bebês até 1 ano de idade, até 1 ano aproximadamente, né? Agora o ilustrador que fez, talvez a descrição, porque o Rosário Gonçalves, no livro do Juízo Final, ela fala sobre os enteais, né? Descreve. Então, através da vidência, ela vê as características dos diferentes enteais. Então, descreveu, e aí um ilustrador que fez esses desenhos, com base nessas informações, buscou dar a sua interpretação de como seria essa personagem, né? Enteal. Então, vamos lá. Ela está sempre por perto, mas é raro a gente ver. Ajuda as mães dos bebês a captar e entender o que os nenéns sentem e não conseguem dizer. Muito bem, então, e depois vem o guardião a seguir, tem muita agilidade para acompanhar as crianças nas brincadeiras da idade, pois até os 5 anos ficará nas proximidades. Então, depois vem um guardião para as crianças, vamos dizer, de 1 ano até os 5 anos, aproximadamente, né? Então, é muito necessário atentar sobre essas questões, né? Agora, a partir dos 6 anos, que começa existe um ideal próprio para meninas e o ideal para meninos, até o fim da infância. São 3 enteais para cada gênero, vamos dizer. Então, aparece uma enteal para as meninas, Tishine. Então, tem algumas características aqui. Deste ponto em que as crianças já não são tão pequeninas, e pelo resto da infância, até o dia em que termina, terão guardiões diferentes, os meninos e as meninas. Então isso tem que seguir no ensino escolar fundamental até o ensino médio. Meu ver, até o ensino médio. Então essa personagem, vamos ver se eu mostro aqui. Essa aqui é a personagem Tishine, para as meninas. E para os meninos chama Pumi, que é esse daqui. Então tem aqui uma descrição de Pumi. Assim como as meninas, também os meninos terão, exclusivo para eles, um atencioso guardião, que terá um amplo trabalho de paciência e dedicação. Na aparência, o Pomi, assim ele é chamado, se assemelha ao Tok-Tok, tem um rosto arredondado e lá no fundo dos olhos o brilho avermelhado. Todos os enteais têm um brilho avermelhado, né, nos olhos. Diferente dos seres humanos, espirituais, que têm um brilho azul. Tanto Tishine como o Pome permanecem com as crianças até 10 anos de idade. E nenhum deles se cansa, mas as crianças cresceram e é hora de mudança. Então é dos 6 aos 10 anos.
Eu me enganei, eu falei que existiam três NTAs para essas fases, né? Separados, especial para a menina e para as meninas, mas são dois, não são três, não, são dois. Depois vem a NTA chamada Trani, que vai dos 10 até o final da infância, né? Então aqui, vamos ver aqui a Trani. A guardiã. Os guardiões a seguir são os últimos que virão. Tem por trabalho zelar e auxiliar na transição da infância à juventude, com grande dedicação. Eu não vou detalhar, mas quem se interessar por esse livro, então está aqui, né? Quem protege as crianças, editados pela Ordem do Graal na Terra, www.graal.org.br. E também no livro do Juízo Final, de Rosério von Sass, também ela fala muitos detalhes sobre os centeiais, né? De diversos personagens. Né? Agora, continuando aqui, Kami é o enteal masculino. O enteal masculino que vai acompanhar os meninos até o final da sua infância. E depois vem os enteais, quer dizer, não, depois que termina essa fase da infância e vem a juventude, aí que é lá por volta dos 14 anos, né, mais ou menos, aí são guias espirituais. Porque aí, com essa maturidade do corpo, os nossos espíritos assumem, vem integralmente aqui, atuar aqui na Terra. Né? Então, aí recebemos os guias espirituais, conforme o nosso livre-arbítrio, conforme nossos karmas também, que precisam ser resgatados. Aí nós temos diferenciados, podemos ter mais, mudarmos de guias também, né? Temos um guia que estava, porque tem uma coisa, o guia espiritual é sempre um espírito que estava, vamos dizer assim, meio degrau acima do nosso amadurecimento. E às vezes, também, às vezes, aliás, não é às vezes, isso talvez seja até geralmente, esses espíritos, eles, ao se tornar guia de um ser humano que precisa resgatar um determinado karma, então eles, fazendo essa tarefa de guia para determinado, vamos supor, tipo de karma, né? Um defeito, então ele não precisa se encarnar. Então ele cumprindo essa tarefa como guia humano para com a finalidade de corrigir, saudar o karma daquele espírito que está encarnado, se ele conseguir, né, ter sucesso nessa missão, ele também resgata também o karma pendente, que possivelmente é mais leve, né, mas ele também tem aquela pendência para kármica para ser saudada, mas ele, dessa forma, ele não vai precisar se encarnar na Terra. Né? Então isso é uma característica. Depois, a pessoa que está encarnada aqui na Terra, uma vez resgatando esse determinado karma, ele vai receber um outro guia, né, para uma outra etapa de aprendizado e amadurecimento aqui na Terra. Né? Então eu estava falando, eu falei toda essa questão da educação, que é fundamental, como todos sabem, né? A educação adequada. Então a educação, seja no pré-fundamental, né? O ensino infantil, tudo tem que ser guiado pela mensagem do Graal, né? Esse conhecimento apropriado, né? A criança na fase enteal, que estão conectados com a integralidade, muitos enxergam também, né?
os seres anteais. E essa educação, nova educação, ela tem que ser baseada na mensagem do grau, tudo o que o Real Messias trouxe. Então isso serve para todos os níveis, seja o pré-fundamental, fundamental, ensino médio, o ensino superior, tudo isso tem que ser adequado. Eu penso também em questão de filosofia, né? Porque eu estou refletindo sobre essa instituição, né? Que eu, por enquanto é uma só ideia, que eu divulgo nas redes sociais, mas que eu acho que é fundamental efetivar essa Igreja Universal, não, Igreja Cristã Universal do Santo Grau na luz da verdade. Brasil, porque quando eu coloco universal é mundial, né? A intenção é essa, tem que colocar um nome definindo qual a finalidade dessa instituição. É para o mundo inteiro. Então, Brasil, porque vai ser aqui do Brasil. Então tem uma instituição que vai atuar também na cultura, educação, filosofia, política e religião. Então, educação, essa já defini aqui. Na filosofia também que tem muitos modos de ser, né? Que o ser humano precisa se adequar, que tá no sentido também filosófico. Né? Por exemplo, a questão de ser menos carnívoro. A humanidade é muito carnívora, né? Ela precisava ser mais vegetariana para refinar seu corpo. Tem essa questão da causa animal, né? Que os animais são muito explorados, né? E excesso de carne animal, e derivados, ou seja, leite também, ovos, isso favorece, né, também o câncer, né, quando exagera principalmente. Né. Uma pessoa que é vegetariana, dificilmente ela vai ter câncer, né, mesmo que geneticamente elas tenham uma propensão para isso. Né. Político também, que a política também tem que ser fundamentada. E eu creio que a monarquia tem que ser restaurada, assim, no mundo inteiro. Né? Monarquia eu acredito que seja o sistema ideal, né? Mas o monarca ele tem que ter esse sentido não só político, como religioso. E a religião que é o principal, né? Vamos dizer, a religião é a vivência, né, do ser humano de uma doutrina da luz, que é a doutrina do Graal, a doutrina de Cristo. Então é isso. Pretendo continuar com esse assunto no próximo vídeo, nos próximos. Shalom, muita paz, muita luz.